Ok, pessoal, vamos continuar nossa aula. Na aula anterior, nós vimos sobre formas e Smart Art. Vamos ver sobre gráficos. Percebam que é muito parecido com Smart Art, ok? Por exemplo, eu tenho modelos prontos. Tenho colunas, linhas, pizza, barra, área, dispersão, ações, superfície, rosca, bolhas, radar, certo? Vamos trabalhar com gráfico de coluna. Vamos pegar colunas agrupadas. Selecionei, percebo que está realçado, ok? Vamos dar um ok, certo? Vamos esperar um pouco. Por que está demorando? Porque ele estava abrindo para mim o Excel. Agora, por que ele abre o Excel? Para mim trabalhar com tabela no Excel, colocando todos os respectivos valores, e para ver o resultado desse gráfico aqui, ó, no Word. Então os dois programas eles trabalham de maneira conjunta. Vamos ver como funciona. Por exemplo, eu posso colocar uma determinada categoria aqui. Por exemplo, vamos colocar feijão, arroz, café e açúcar, certo? E aqui estão os respectivos valores que eu gastei com cada um. Nos respectivos meses: janeiro, fevereiro e março, certo? Eu não vou alterar esses valores, vão continuar os mesmos, pelo menos por enquanto. Percebam que ao mudar o valor daqui, automaticamente eu mudo o valor no meu gráfico. Vamos fechar a janela de área de transferência, pois não estamos utilizando-a, certo? Eu vou reduzir um pouco mais o Excel, porque é uma planilha bem pequena, e vou aumentar a área de trabalho do Word, para nós termos mais espaço para trabalhar, certo? Vamos voltar aqui, Excel, certo? Percebam, ao selecionar o meu gráfico, nós podemos trabalhar com a ferramenta de gráfico, design, layout e formatar, ok? Não é muito diferente do que nós já vimos. Design mexe com todo o design do que? Do gráfico. Nós vamos ver com detalhes. Layout mexe todo com o layout do nosso gráfico. E formatar serve para formatarmos o nosso gráfico de acordo com a nossa criatividade. Percebam, por exemplo, que ao mudar o valor de 4,3 para 7, automaticamente, percebam, ele mudou o valor dessa primeira coluna. Então, feijão, janeiro, 7, ok? Fevereiro, 6. E em março, 6,50. Percebam, o gráfico me dá um resumo da minha tabela. E assim sucessivamente, ao trocar os valores dessas colunas, eu automaticamente vou mudar os valores do meu gráfico. Eu peço desculpa, eu escrevi outro nome, é arroz, ok? Vamos lá.
Vamos para a parte de formatação. Vamos lá. Design, ferramentas de gráfico. Alterar tipo de gráfico. Quando clicamos em alterar tipo de gráfico, podemos mudá-lo, por exemplo, para linhas simples. Vamos dar um OK. Percebam, janeiro. Eu tive esse tanto de gasto. Fevereiro e março, ok? Nós podemos mudar para outros tipos. Por exemplo, o que eu mais gosto, pizza. Vamos dar um OK, porque já está selecionado aqui, ó, pizza. Ok. Percebam, em janeiro eu tive isso aqui de gasto. Com feijão, arroz, café e açúcar, certo? Meu maior gasto foi com feijão. Meu menor gasto foi com açúcar, certo? Vamos salvar como modelo. Podemos salvar esse gráfico como um modelo. Basta que selecionemos o diretório, mudemos o nome do arquivo para gráfico e vai ser arquivo de modelo gráfico. Vamos salvar. Está salvo. Vamos alterar linha ou coluna. Percebam. Somente feijão em janeiro, em fevereiro e em março. Em janeiro, feijão, arroz, café e açúcar, certo? Então, mudei os dados da coluna e mudei os dados da linha. Vamos selecionar dados. Intervalo de dados do gráfico. Todos esses dados foram selecionados: janeiro, fevereiro e março. Feijão, arroz, café e açúcar. Mas eu só quero, por exemplo, do mês de janeiro e fevereiro. Vamos selecionar março e clicar em remover. Vamos selecionar açúcar e remover, certo? E aqui ele me dá um intervalo através de uma fórmula. Vamos apagar açúcar, Ctrl Z. Perdão, vamos cancelar mais uma vez. Alterar linha, certo? Aqui, açúcar, remover, março, remover. Vamos dar um OK para gerar. Perceba, vamos alterar linha e coluna, certo? Percebam, por exemplo, que nós temos os dados da tabela janeiro, fevereiro e março, somente de feijão. Somente de janeiro nós temos feijão e arroz, porque nós retiramos o mês de março e retiramos açúcar e café, aonde só ficou feijão e arroz, ok? Vamos alterar linha e coluna mais uma vez, certo? Nós podemos também editar dados. Se por algum caso nós fecharmos a planilha e quisermos reavê-la de novo, vamos fechá-la, vamos aumentar aqui e vamos editar dados. Percebam, vai demorar um pouquinho, mas ele abrirá para nós novamente o Excel para nós alterarmos esses dados e trabalharmos de maneira bem dinâmica, ok? Voltando aqui, nós podemos ter várias formas de formatação. Por exemplo, layout de gráfico. Nós podemos ter o layout padrão, o segundo layout, o terceiro layout, e podemos escolher vários outros layouts, por exemplo esse, ou esse. Vai de acordo com a nossa criatividade. Nós podemos ter estilos gráficos.
Por exemplo, vamos alterar linha e coluna para nós termos acesso a mais dados e vamos mudar o estilo do gráfico. Por exemplo, vamos clicar aqui, mais, e vamos selecionar especificamente esse tipo aqui. Olha só. Perceba que mudou o estilo do gráfico. Podemos mudar para esse, e assim sucessivamente. Ok? Então, utilize a sua criatividade. Vamos fechar o Excel, pois nós não estamos utilizando. Vamos aumentar. Certo? E vamos para layout do gráfico. Por exemplo, série. Essa série especificamente é a série feijão. Nós podemos colocar área de plotagem, área do gráfico, legenda, título do gráfico, série feijão, rótulo de dados e assim sucessivamente. Podemos selecionar cada um desses dados e fazer alteração. Percebam, ao selecionar série feijão, ele seleciona para mim o gráfico de feijão, respectivamente, janeiro, fevereiro e março. Ok? Vamos formatar a seleção. Como é uma ferramenta um pouco avançada, nós não entraremos em detalhes por enquanto. Mas se você tiver curiosidade, você poderá estar mexendo. Ok? Vamos redefinir para coincidir estilo. Percebam que o nosso gráfico redefiniu para coincidir o estilo. Nós podemos também inserir uma nova imagem, como nós vimos em aulas anteriores. Basta clicar sobre a imagem e inserir a imagem. Ok? Reduzindo, Ctrl Z, Ctrl Z. Ok. Percebam, inserir. Vamos aqui selecionar, vamos em layout e podemos inserir uma forma, sem problema nenhum. Vamos desenhar, por exemplo, um retângulo. Desenhamos um retângulo e podemos o quê? Formatar de acordo com a nossa criatividade, certo? Percebam que nas aulas anteriores nós tivemos toda essa parte de ferramenta de desenho formatar, onde nós formatamos, preenchemos, colocamos contorno, efeitos, cor de arte, posição, quebramos o texto, alinhamos, agrupamos, giramos, entre outras coisas, certo? Vamos excluir, selecionei a forma, excluir. Ctrl Z novamente. Meu gráfico voltou ao normal. Layout. Podemos editar, adicionar ou remover o título do gráfico. Por exemplo, título sobreposto centralizado. Perceberam? Ou acima do gráfico, ou nenhum. Não temos título nenhum. Mas vamos colocar esse aqui. Certo? Vamos selecionar o nosso gráfico. Legendas. Mostrar legendas à direita. Mostrar a legenda na parte superior, à esquerda, abaixo. Legenda à direita, à esquerda. Vamos colocar à esquerda. Percebam, os dados que estavam aqui vieram para cá. Ok? Rótulo de dados. Centro. Perceberam? Esses rótulos aqui vieram para o centro do nosso gráfico. Vamos melhorar o título do nosso gráfico, acima do gráfico. Ok?
mais uma vez nos rótulos, extremidade externa. Veio para a extremidade externa do nosso gráfico, certo? Entre outras formatações. Por exemplo, tabela de dados, eixos, linhas de grade, área de plotagem, parede do gráfico, base do gráfico, rotação 3D, linha de tendência, linhas, barras superiores e inferiores, ok? Mas por que não dá para selecionar? Devido ao nosso gráfico. Esse gráfico não dá a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com eixos nem linha de grade. Por quê? Porque ele é um gráfico tipo pizza. Se nós quisermos trabalhar com essas outras ferramentas, nós precisamos alterar a forma do gráfico, ok? Por exemplo, para coluna, ok, layout, e ele nos dá a possibilidade de trabalhar com eixos, eixo horizontal e eixo vertical. Certo? Linhas de grade, horizontais e horizontais. E assim sucessivamente. Nós não entraremos em detalhes sobre essas outras ferramentas. No menu formatar, nós temos a mesma coisa. Por exemplo, formatar a seleção, tudo que eu tenho selecionado eu vou formatar. Redefinir para coincidir estilo, nós já vimos anteriormente. Se nós, por exemplo, selecionarmos todo o gráfico e quisermos colocar ao redor dele um estilo da forma, nós podemos, por exemplo, o verde. Se nós quisermos especificamente trocar o contorno desse gráfico em específico, nós podemos utilizar esses contornos aqui. Como nós queremos preenchimento, por exemplo, eu quero o preenchimento do meu gráfico de maneira diferente: verde, vermelho, uma imagem, um gradiente, uma textura. Lembram? Basta que eu clique sobre uma dessas opções, ok? Contorno, não muito diferente do que nós vimos aqui especificamente, mas de uma maneira mais editável. Por exemplo, esse especificamente, efeitos de forma, pré-definição, sombra, podemos inserir uma sombra, podemos inserir também um reflexo, um brilho, bordas suaves, ok? Podemos, por exemplo, inserir um estilo de word art, mas para isso nós temos que selecionar um texto em específico, certo? E aqui nós editamos a cor do word art. Está em verde padrão, mas podemos escolher outras cores sem problema nenhum. O contorno, preto. O estilo, sombra, reflexo, brilho, pixel, rotação, transformação, ok? A posição, centralizado, à direita e em cima, à esquerda e em cima, acima, centralizado e assim sucessivamente, certo? Quebra automática de texto, ou poder manipular aonde a minha imagem, o meu gráfico, o meu clip art fica enquadrado, próximo, através, superior, inferior, etc. Podemos avançar, recuar, para cima ou para baixo. Painel de seleção, quantos objetos eu tenho selecionado, certo? Podemos alinhar. Nós vimos alinhar, agrupar e girar nas aulas anteriores, assim como altura da forma e largura da forma. Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Até a próxima!